E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa sobre arte com Giba Pina e Eros Pina. E aí, moçada, beleza pura? Tudo jóia? Beleza, um prazer estar aqui, conhecer essa casa, conhecer a equipe técnica. E é um prazer estar contigo aqui conversando sobre arte, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Massa. E é uma felicidade, eu creio que seja a primeira vez que eu entrevisto no Hashtag Arte, quase 2 anos de programa, pai e filho. Cara, isso é massa demais. Você vê na arte 2 gerações, né? A família trabalhando junta com arte. Massa demais. Viu a casa? Conhecer a casa? Conhecemos a casa, tivemos a oportunidade de ver a aula de violino ali também acontecendo. Massa, né? Muito bom. Massa. Muito legal a estrutura que tem para oferecer. E eu acho que é isso, a arte sendo passada, né? Isso. Como está aqui eu e meu pai, né? Para próximas gerações. E as próximas gerações, assim como minha filha também já se inicia nesse momento, também já está no processo. Qual a idade da tua filha? 9 anos. 9 anos, como é o nome dela? Luna. Luna? É. Beijo para a Luna, né? E parabéns por já estar na arte, bastante, né? A Luna Massa gosta. demais. E é isso, é a arte como formação, né? É a arte educando. Porque eu sempre digo, ó, educação é importante. Educação formal, português, matemática, história, geografia, o ensino do colégio. Mas a cultura, a arte, né, Eros, ela forma cidadão, né? Ela forma o emocional, ela forma para a vida, né? Isso. Ela forma para a vida. Né? Eu acho que ela abre a visão, né? Porque a arte ela tem essa sensibilidade da gente acompanhar e ver o dia a dia, o cotidiano acontecendo, né? Uma maior visão de geral, né? Como o ator, por exemplo, ele tem que fazer o laboratório para fazer várias cenas, áreas, né? A gente também tem que pensar, ver o que vai fazer, como que vai montar aquele trabalho, aquela obra, né? E compor. Isso, passa a vida fazendo projeto para poesia, para beleza, né? Mas vamos lá, a galera de casa quer saber como foi que o Giba e o Eros, começar pelo a origem de tudo, né, Eros? Giba, como foi que começou a história com a arte? Como foi que a arte convidou Giba, vem ser artista? Como foi isso? Bom, desde de garoto, de criança, né? Eu tenho uma loucura pelas cores. Que massa. Cor, muito importante para mim. Quando eu era garoto, eu tinha vontade de lamber o amarelo, o verde, para saber que gosto tinha. Que legal. Agora, esse negócio da arte vem mais ou menos dos ancestrais. Meus tios, os irmãos da minha mãe, família. Né, eles eram exímios artesãos, mexiam com palha, com madeira, eram exímios fazedores, né? De rede de pesca. Eles eram pescadores, né? Estavam assim na roça, na pesca. Então, provavelmente desse fundo, né? Dessa linhagem que veio. E o meu pai, também, por outro lado, um dos avós dele pintava. Então, que legal. Quer dizer, família, aí foi né? mais ou menos por esse caminho que a coisa começou. Então, e é desde muito criança? Desde criança. Desde 7 anos já está. Com 12 anos eu ganhei o primeiro prêmio em desenho. Que legal. Na escola primária, que hoje é fundamental, né? Legal. Fundamental 1. E desde menino já desenhava. Como ele e também já agora premiado. me acompanhou com isso também, graças a Deus, né? Deus deu essa oportunidade para mim, né? E que momento decidiu, eu vou ser artista profissional? Porque criança era mais a questão lúdica e tal. Aí teve um momento de escolher a profissão. Eu vou seguir artista ou vou fazer outra coisa? Ainda pensou em ser outra coisa, sem ser artista ou não? Sempre pensou em ser artista? A gente sempre tem alguma coisa, né? Eu fui jardineiro, fui pescador. Foi pescador? Nesses barcos que você está vendo aí, eu trabalhei lá. Que legal, entendeu? Que legal. Então, quer dizer, fiz muita coisa ali. Entendi. Mas eu sabia que eu queria ser artista. Ser artista. Essas coisas aí serviram para me dar uma base para que eu fizesse todo esse trabalho, inclusive, né? Esse trabalho nasceu daí. Então, quer dizer, eu fui lutando. Em 68, eu montei um ateliê
lá na Ilha Bela, que eu sou da Ilha Bela, né? Entendi. Montei um ateliê lá na Ilha Bela, e desse ateliê eu comecei a vender minhas peças. Entendi. Vender minhas peças. Eu só desenhava, eu era gráfico, só fazia desenho em bico de pena. Aí eu comecei a vender, falei, opa, eu posso ser profissional. Começou Aí, a entrar dinheiro, né? Começou a entrar um dinheirinho, aí começou a entrar um aqui dinheirinho, aqui é bom. pelo menos para comprar tinta, essas coisas, eu estava lá, tá certo? Então eu fui trabalhando, e do meu próprio ateliê, lá chegaram alguns artistas de nome e sobrenome. Um foi o Fernando Driozola, que foi um prêmio da Bienal de São Paulo. Entendi. Certo? Ele morou lá, com quem eu trabalhei, estudei. Legal. Eu ficava 24 horas com ele, trabalhando e estudando. Então, e daí se iniciou o movimento da cultura artística. Isso eu posso falar de peito aberto. Que coisa posso falar boa. E não tenho medo de ninguém que venha me falar, certo? Vamos ver esse programa aí para os caras verem, entendeu? Aí nasceu o movimento de arte, de artes plásticas. Aí depois a gente foi colocando outras coisas, tá certo? Entendi. Então, assim, aí quando foi em 70, de 70 para 71, eu fui embora para São Paulo. Certo. Aí sim, começou a minha carreira. Artística mesmo, né? Começou a carreira artística. Eu fui expor na Praça da República, se bem que em 68 eu já ia para São Paulo para expor na Praça da República. Entendi. Na época que até o Demir Martins ia lá. Que legal. Entendeu? Então, aí eu fui e trabalhei alguns anos na Praça da República. Uma grande parte de colecionadores que eu tenho nos Estados Unidos, Europa e tal, saíram da Praça da República, certo? Que bacana. Saíram da Praça da República. Então, aí eu fui trabalhando. Trabalhei em estúdio de publicidade, né? Fiz porque... Para ganhar mais, né? A arte não me dava tanto isso para pagar Entendi. pensão. Para complementar, coisas. né? Que eu fui para uma pensão, então eu tive que, né, pagar. Então eu fui para um estúdio de publicidade, onde a gente mexia com embalagem, nós fazíamos embalagens, né? Entendi. Certo? Então também me serviu muito bem aquela coisa, foi ótimo para mim, um grande aprendizado, tá certo? Que eu tinha lá, cheguei a ser diretor de arte, tinha nas minhas mãos lá alunos da FAAP, certo? Que bacana. De artes plásticas, de arquitetura, estavam lá na minha mão e eu corrigindo o trabalho deles. E, ó, Experiência, né? Experiência, né? Aqui. Experiência. Agora, então foi uma experiência muito grande para mim. Isso aí serviu muito e graças a Deus, nós estamos aqui ainda na luta, né? A luta não parou ainda. Quantos anos de arte, Pina? 56, né? 56 anos. Cara. Parabéns. Obrigado. Espetacular. 56 anos lutando aí, não desistindo. Agora aqui eu estava muito balançado, certo? De voltar embora para São Paulo. Entendi. Porque... Passou quanto tempo lá em São Paulo? Passou quanto tempo em São Paulo? Foram quantos anos? 20 anos. 20 anos? 20 anos, 20 anos porque uma vida, né? eu quis ficar 20 anos lá, falei, não, vou para Ilha Bela. Entendi. Né? Aí eu voltar para Ilha Bela, ele tinha nascido, ele nasceu... Onde é que fica Ilha Bela, para a galera de cá saber, para a gente saber? A Ilha Bela fica onde, especificamente? Fica no litoral norte do estado de São Paulo. Entendi. Ela é entre Santos e Rio de Janeiro. Entendi, certo? entendi. Então, é uma ilha muito bonita, na realidade é uma coisa espetacular. Ela falou assim, como é que você deixou a Ilha Bela para vir para cá? Eu não deixei a Ilha Bela, ela continua aqui. Está aí escrito, deixei, e não vou Giba deixar. Ilha Bela. Né? Por isso eu peguei Giba Ilha Bela, coloquei Giba Ilha Bela. Eu continuo com a Ilha Bela aqui, só que o que está lá dentro não continua. Entendi. O que está dentro da minha ilha, eu não gosto. E toda a minha família praticamente mora lá. Entendi. Nós somos uma família de artistas, certo? Além de tudo, nós somos uma família de artistas. Sobrinho, sabe, irmão. A família tem esse DNA da arte, né? Eu tenho um irmão que há pouco tempo foi muito ventilado e tal. Ele fez uma Nossa Senhora da Aparecida, que está lá na cidade de Aparecida, certo. mas maior que o Cristo Redentor. Foi o seu irmão? Em Aço, Que massa, cara. E ele tem em algumas cidades agora, está inaugurando numa cidade chamada Amparo, no interior de São Paulo, um parque escultórico. Um pátio de esculturas dele, certo? Está Que maravilha. acabando de inaugurar lá. Como é o nome dele?
Gilmar Gilmar. Pina. Gilmar Pina. Então, a família Pina Sim. Família é Pina, arte, né? Lá a gente é conhecido Que assim, legal. né? Pela Que arte legal. e tudo, certo? E esse nome Pina, esse sobrenome Pina, vem de onde? Qual é a origem do sobrenome Aí Pina? é que está. A gente discute sempre qual a origem. Porque, para mim, por exemplo, meu pai e meus avós, Pina, português, Entendi. certo? Da Costa Tem lá Pina. até o Alto do Pina, tem um bairro lá em Lisboa. Recife. E aqui em Recife e aqui também também, tem. né? exatamente. Em Lisboa tem o em Alto Pina. do Pina. Mas no Rio também tem. Braz Braz de de Pina. Pina. É. Bairro de Pina. É. Agora, então, quer dizer, a gente sai, aí o outro fala que é italiano. Entendi. Talvez seja as duas, Porque né? Talvez essas seja as correntes duas, que, né? Como aconteceu na Europa, Bacana. então... E aí todo vieram mundo- para São Paulo, vieram para Ilha Bela. A maioria está lá na Ilha Bela hoje, a família. os Pina, Família? Ilhabela. Tem. O escultor está em Guarulhos, que é a cidade de São Entendi, Paulo, né? Do entendi. interior de São Paulo. E o outro, meu irmão, que também que era enfermeiro, está aposentado, também mora em São José dos Campos. Legal, Certo, legal. também. E São Paulo. Giba Pina veio para o Ceará quando? Essa questão da nós vinda viemos para o cá em Ceará. 2006, né, filho? Tudo veio em 2006, eu vim em 2005, 2000, O Eros veio antes. Vim antes que eu vim estudar, né? Vim fazer a faculdade. E daí gostei, né, de Fortaleza. Na verdade, assim, minha mãe. Quem não gosta, né, de Fortaleza? Minha mãe tem. Os meus tios moram aqui, por parte de mãe. Entendi. Né, eles são amazonenses. Eu falo que eu sou multiétnico, né? Legal. Porque a minha mãe tem Brasileiro, as origens... né? O brasileiro é multiétnico, Minha né? mãe tem as origens no Amazonas, né? E aí meu avô era carteiro e veio morar em Fortaleza. Que massa. Então, eles foram todos criados aqui. E daí, eu não conhecia a família dela, e quando eu vim para cá, terminei gostando, eu falei, não, vou estudar lá em Fortaleza. Entendi. E aí eu vim no começo... Veio para passear, vim para curtiu. passear, curtir. Aí quando foi para fazer a faculdade, você escolhi falou, vou fazer Fortaleza, Fortaleza, né? vou fazer lá. E aí Juntar terminei... o útil ao agradável, né? aí já conheci minha esposa na faculdade. Aí não volta mais. Pronto, Aí pronto. já é. Na verdade, ainda voltei para a ilha, moramos ainda 4 anos lá nesse tempo, né, para ela conhecer. E também para a gente gosta muito de viajar, sair, conhecer novas coisas, e para ela também foi legal, né, uma nova experiência. Então, aí a gente vai falando, não, vamos voltar para o Ceará de novo. O lugar é o porque eu Ceará, já tô, né? Já E tô aí cearense. trouxe o pai. Ele veio em 2006, né? Tu veio em 82, não, 86, né? A primeira vez tu aqui. Aqui? 85, 80 quando você nasceu. Pronto. Ele já tinha vindo Já tinha antes, vindo, né? já, Entendi. mas muitos, né? Quando eu era pequeno. E aí ele falou, não, vai para lá, para Fortaleza conhecer, antes de pensar em qualquer coisa, vai para Fortaleza. Entendi. Aí cheguei em 2005, em 2006 ele veio para ficar também. Pronto. Aí já deslanchou. Aí E a luz daqui é espetacular, né? A luz daqui é espetacular. Para quem trabalha com arte, o sol do Ceará, a luz do Ceará é formidável. E para quem é apaixonado pelas cores, né? E mar, né? E mar, a gente né? é apaixonado o mar. pelo mar também. Pronto. Acho que a gente tem uma paixão muito grande pelo mar. E quem vem para o Ceará e que assim passa a temporada aqui, é difícil ir embora. Né? Se for embora, volta. Que é realmente apaixonante. E eu acho legal essa questão do mar, porque é a tonalidade de cor diferente. Aqui são os verdes mares, lá é um azul marinho. Você chega lá na praia lá de Ilhabela, você bota a mão na água assim, você vê aquele fundo azul assim. Aqui não, aqui é verde. É uma coisa impressionante. É uma parada diferente, né? Outra coisa, o sol está mais perto, a lua está mais perto, aqui a lua é grande, a natureza está mais próxima, né? A gente e lá a lua é mais distante, é um céu mais estrelado, porém a lua é mais distante. Acho que como diminui a claridade, a gente consegue ver mais estrelas, né? Massa. Parece que a gente está longe do céu, mas tem mais estrelas. Aqui a gente parece que está mais próximo ao céu, né? Que Engraçado. legal, que legal. E aí vocês vieram para cá e continuou com arte, né? Vivia de arte lá em São Paulo. E todos dois, tu foi trabalhar com o quê? Foi fazer faculdade de quê? Eu fiz faculdade de marketing. Ah, que legal. E agora fez aonde? Fiz na Darcy Ribeiro, né? Massa. E até fiz fui curador lá da Semana Cultural da Darcy Ribeiro. Maravilha. Primeira semana, aliás, segunda. Ganhei o prêmio na primeira Semana Cultural e na segunda Semana Cultural eles me chamaram para ajudar a compor ali, fazer a curadoria do evento. Que massa. Aí foi muito legal, a gente fez bastante marketing, atividade. Publicidade, arte conversam bastante, né? Sim. Tem muito a ver. A minha filha, Letícia, beijo filha, também é formada em marketing, né?
e tem essa visão, né, de arte, como é que as coisas da arte se comportam, né? Porque hoje não basta ser artista, né? Você tem que ter uma visão de mercado e tal. Sim, né? sou formado em marketing e sou pós-graduado em gestão cultural. Que massa, que né? massa. Justamente porque entende-se. Antigamente, assim, eu estou pegando a transição, né? Acompanhei sempre meu pai, né? Como eu comecei cedo também, com 9 anos ali, então eu sempre acompanhando. Começou com 9 anos? Comecei com 9 anos ali, 10 já, né? Foi no mês que eu ia fazer 10 anos. Esse ano eu vou completar 30 anos de arte. Poxa vida. E aí eu, tipo assim, já acompanhando meu pai nas praças, nos eventos e tal, e você vê que aquele tipo de gestão, aquele tipo de coisa que tinha antigamente, hoje você não pode ser só isso, você tem que completar com gestão. Entendi. Né? Então, as exposições hoje já exigem mais planejamento, a curadoria está sendo feita de outra forma, né? Então, está tudo sendo mais profissional. Entendi. Então, assim, a gente também tira um tempo, além de ser artista, tem que tirar um tempo para ser o manager. Para pensar no negócio arte, né? Negócio arte. O Giba sempre foi artista, Giba, sempre teve o trabalho, o ganha-pão principal da família sempre foi a arte, né? Isso. Certo. E essa gestão de como viver de arte e tal, isso aprimorou depois que tu foi para... Interferiu na carreira dele e na tua? Com certeza, porque assim, nós somos gratos muito ao que a arte nos deu. Né? Eu fiz a minha faculdade, paguei com dinheiro de uma venda muito boa que eu fiz para os Estados Unidos na época. Que entendeu? legal. Então, tipo assim, eu vim para Fortaleza estruturado, pude... Né? Veio sossegado, Veio né? sossegado. Ou seja, já planejado, não foi na aventura. Não fez a venda... Reservou o dinheiro do curso e aí vou fazer. Cara, a casa que nós tínhamos também foi com arte, carro que a gente tinha, tudo comprado com maravilha. arte. E a gestão, lógico, melhora, porque, inclusive, a gente fez uma mega exposição lá em Ilhabela, em 2019, para celebrar os 50 anos de arte. Massa, parabéns. Né? Foi essa exposição, Giba Ilhabela, 50 anos fazendo arte. Foi muito bonita. As crianças tiveram a oportunidade de fazer o workshop, de estar com ele. Tivemos a exposição, tivemos o lançamento do catálogo da exposição, com um pouco da história, trazendo um pouco dessa história dele. Então, assim, já não é aquela só a exposição, né? Então, tem todo um processo em volta que foi muito legal, essa interação com a comunidade, com os turistas, as pessoas vindo, participando, tendo a oportunidade de dialogar com o artista. É um projeto, né? É um projeto. Você tem que montar um projeto. Exatamente. E tem que estabelecer metas. Exatamente. Eu tenho tantos trabalhos, qual o valor desses trabalhos e tal, e eu digo muito para a galera de casa, a arte é um ativo, não é, Eros? A arte é riqueza, né? A arte você tem patrimônio, além da poesia que você tem na vida, por ter uma obra de arte, isso é patrimônio. Né? Eu costumo dizer, você faz a ambientação da casa, o sofá você vai trocar, a mesa você vai trocar, você troca tudo, porque fica velho, estraga. A arte não. A arte só vai enriquecer a sua vida. Né? Isso é patrimônio. Isso, né? Exemplifica muito na época da pandemia, que desses últimos anos foi uma época que deu um boom para, não sei... assim, se para todos, mas para nós foi muito bom de vendas, porque as pessoas estavam mais em casa, elas começaram a prestar atenção mais na casa, não tinham aquela parede, e de repente tiveram que ver que uma arte faria bem-estar dela naquele espaço, naquele ambiente. E vai transformar o seu espaço em um espaço único, que é o que eu digo. A galera pergunta, por que a arte tem esse valor? Porque quem adquirir um trabalho desses, só você vai ter esse trabalho. Sim. Ninguém mais no planeta, seja nesse ou seja no outro planeta, vai ter um trabalho diferente. Né? Então, é a exclusividade, é a escassez, né? Porque não vai ter outro. Você tem uma série de gravuras, ok, mas até a gravura ela é numerada, ela é seriada, tem um limite. Então, é algo que não vai ter mais. E a estampa da gravura não é a mesma daquela anterior, né? Isso, sempre tem já muda. Já muda. Tanto que tem a prova do artista. Exatamente. Né? Então, é muito importante. E Sim. tem um movimento, a gente nota em Fortaleza mesmo, que é um mercado que não é tão, assim, não é São Paulo, não é Rio, não é Belo Horizonte, a gente vê que é diferente, mas tem crescido. Na verdade, tem voltado, né? Porque a gente vê que na época
da Dona Inês Fiuza, por exemplo, e mesmo na época da Emília, né, tinha um mercado de arte mais forte. Aí diminuiu e agora está voltando, né? Eu acho que desde a pandemia. Né? A pandemia atrapalhou muito esse movimento, né? E, ao mesmo tempo, com essa percepção de que estava faltando algo em casa, começou a crescer. Né? Porque também tem isso, né? Atrapalha o físico, que seriam as galerias, né? Teve o contato mais direto com os artistas. Isso. E agora que a pandemia acabou e está voltando os espaços físicos, né, com a crescente da arte, do teatro, da música, vai uma ficar coisa os dois, né? contínua. Fica o físico e o virtual. E o virtual. Massa. Né? Então, acho que esse movimento e as adaptações do artista com relação a esse mercado também são bem... o artista tem que ficar atento também. Com certeza, essa tem que estar mudança, atualizado. Exatamente, né? E vocês trabalham juntos? Tem trabalhos que são feitos a quatro mãos? A gente tem trabalho lá no Museu da Congada, em Ilhabela, que são feitos a 4 mãos. Que legal, cara. Temos, agora inclusive ontem, a gente vai começar um trabalho a 4 mãos que vai para o Rio de Janeiro também. Que maravilha. Então, assim, a gente vai fazendo. A gente já mandou alguns projetos a 4 mãos também para fora do Brasil. Que então, legal. assim, a gente vai fazendo sempre, a gente gosta de fazer essa mistura. É muito bom, né, Giba? Trabalhar com filho. Trabalhar com filho é massa, né? É a melhor coisa que tem, né? Rapaz, dividir. E é uma felicidade para o pai ter o filho como artista, né? Trabalhando junto. É muito bom, né? Olha, meu amigo, aquilo que eu te falei no começo, Deus foi muito bom comigo. Que legal, que legal. Me fez esse presente. Que legal. Né? Filho único? Aí. Filho único. Massa. E foi E aí agora vem a netinha também, né? E já está no rumo da arte Nossa, também. ela tá. Eu evito de ficar, né? Eu gosto de deixar ela... Deixa à vontade. E ela vai lá, recorta, ela é muito criativa, ela gosta de escrever, tá fazendo teatro, então ela vai na dela. não para. Tá fazendo teatro? Tá fazendo teatro lá na Vila das Artes Massa. até Luna, também. né? Luna, Luna Pina. Luna Pina. Que massa, cara. Já, se Deus quiser. Eu Show ainda de bola. já estou planejando essa exposição até, se Deus quiser vai dar tudo certo. Já está fazendo a curadoria, Mais 3, né? O gestor, o artista, pai, Isso. gestor cultural, já está olhando para os trabalhos. Eu já estou pensando da já pequena. fazer, a primeira mão aqui, a minha ideia é fazer a comemoração dos 30 anos da minha carreira, falando do começo, o meio e a continuação. As 3 gerações. Exatamente. Cara, que legal, que Essa maravilha. é uma ideia que está aqui já fomentando para a gente... Que É massa. difícil, né? Assim, ter pai e filho, artista, e que estão fazendo exposições. São Paulo tinha um amigo meu, um grande amigo meu, um grande artista, que o filho dele também era artista. Legal. Então, às vezes ele fazia junto com o filho, e às vezes ele ficava lá, estava com o filho, fazendo a exposição individual do filho dele. Que legal. Então era bacana, isso é muito bacana. É muito uma bom, coisa né? muito É muito legal. bom, é muito bom. E por falar de pai e filho, vamos mostrar os trabalhos. Vamos começar a mostrar os trabalhos do Giba e do Eros. Olha que coisa linda, cara. Isso é do Giba, né? Esse 2024. É recente. Esse aqui, né, pai? Esse aqui é também é bom falar do Odriozola, né? Aqui tem muita conotação em cima dele, Entendi. né? Sabe? Quase que uma releitura, né? Do trabalho, esse grafismo que está aí, ele usava muito, certo? Esse tipo de grafismo. Incrível. Eu né? aprendi muito com ele, certo? Então, Maravilha. volta e meia eu vou lá buscar, né? Para Vai beber de fortalecer novo na o outro fonte, lado. né? Resgatar a fonte, Outro né? lado da arte, Voltar para as séries anteriores, de vez em quando eu faço isso. Eu vou lá, a gente anda, vai lá e pega, para não perder a essência, né? Para não o perder gráfico, a essência. o grafismo, né? Espetacular, né? 2024. E é grafite, caneta esferográfica sobre canção. E aí é o que eu digo para a galera, conversando com o Vando, há não muito tempo, a gente falando que... E ontem eu tive com o Roberto Galvão e a gente falando sobre o poder do desenho. Né? Eu visitei uma coleção recente e tinha lá um esboço da Tarsila do Amaral. Né? E aí você vê a força do desenho, a força da caneta esferográfica. Então, você consegue fazer um trabalho formidável com pouco recurso, né? Que é a arte genuína. É papel, caneta e lápis. Pronto. E caneta esferográfica. Então, né? é uma coisa interessante porque quando a gente vai dar aula, o curso, as pessoas acham que a gente já vai dar um pincel, já vai sair com tinta, né? Mas ontem até comentei com alguém que, tipo,
eu tô num momento muito legal porque foi demorado eu chegar a aprender cor. E Entendi. cor é uma coisa que é muito difícil. As pessoas certeza. acham que é fácil, mas a composição de cor é muito difícil. E eu acho que eu estou no meu melhor momento dessa minha composição de cor. Mas eu demorei um tanto de tempo para dizer, agora eu estou bem Agora em cor. eu tô indo pra Mas eu saí do desenho. Comecei lá, Tem nas a base, linhas, né? nos traços. Não que o desenho para o artista, e hoje a gente falou aqui em off, antes de começar a gravar, de artes plásticas e artes visuais, né? Na arte contemporânea, existe muito trabalho bom que não tem como base o desenho. Sim. A galera vai direto para a cor, vai para o vídeo, vai para a instalação, mas o desenho é massa, né? O desenho é massa. Olha que espetáculo. O desenho satisfaz. Olha que espetáculo. 2024, recente, né? Uhum. E que força esse trabalho, hein? Que força. Grafite esferográfica. Lindo demais. Sobre canção. Vamos para frente? Lindo, lindo, lindo. A galera compra muito desenho? Menos desenho do Menos que... desenho. Cara, e é o que eu digo, ó. Uma dica para quem é de casa, né? Para quem está começando a coleção. Comprem desenhos. Porque mais na frente, pelo menos eu acho massa a pintura. Mas... chegar no ateliê, eu vou atrás de um desenho. Sim. Porque é o mais raro, é o que tem mais expressão, é o que tem mais força, é o mais espontâneo. É o desenho que você entrega aqui uma caneta e um papel para o Giba, ele está aqui pintando, para o Eros, ele está aqui desenhando. Aí sai sem a pretensão de ter um trabalho pronto. E aí sai mais solto. Né? Sai mais leve. Essência. Sai a essência. Pronto. Desenho, em regra, tem mais essência. Sim. Não que a pintura não tenha, né? Mas o desenho é bem genuíno, né? Bem da alma. A gente gosta, né? É uma coisa que a gente está ali curtindo. Os colecionadores, a galera que está começando, procure desenho, né? Sim. Procure desenho que às vezes pega mais valor do que a própria pintura. Olha que coisa linda. Né? Lindo demais. É o que na realidade você faz, né, Marco? Você valoriza o papel, né? Eu gosto muito de papel. Eu trabalho também. muito com papel. Valorizar eu trabalho o com papel. papelão. Eu trabalho com papelão. Qualquer suporte, você faz arte. Você pega um pedaço de compensado, você vai... E aí você tem a arte genuína. Sim. Dante Diniz, que já está no outro planeta, não está mais aqui com a gente, quando ele ia lá no ateliê, aí eu mostrava as telas, ele disse, não, eu vou pegar o papel. Eu disse, papel, cara, papelão. Ele disse, trabalhar com tela é fácil, mas vai para o papelão. Vai para o papel. Que aí é mais difícil você conseguir o equilíbrio, né? Você pegar um... E a textura também é diferente. A textura é diferente, exatamente. Então, essa coisa do diferente que é o massa, né? Mas isso é o cara que gosta de grafismo, é desenhista. Isso. Gosta de desenhar. Porque o meu mestre falava, né? Meu mestre valorizava o papel. Então, eu aprendi os papéis com ele. Pronto. Entendeu? Trabalhava e tal, e fazia... Antigamente tinha canção bom, hoje não tem. Ele pegava aqueles canções, o papel canção, cara, ele trabalhava tanto em cima daquilo ali que parecia couro. Você pegava, parecia couro. De tanto que ele punha tinta e coisa, certo? Um trabalho maravilhoso. Espetacular, né? Espetacular. Eu trabalho também com extrato de nogueira, né? Eu trabalho com extrato de nogueira, que é difícil também. De nogueira. Para dar aquela textura. Não, mas eu trabalho com violeta de genciana, mercúrio, que vem na minha mão. Porque é legal essas composições. Massa, e você pega o que tem ali. Né? E se você não tem extrato de nogueira, você vai lá, ferve o café, pega o pó ali. Pronto. Cardoso Júnior, um abraço para o Cardoso. Está com um trabalho formidável no Salão de Abril, que é desenho de... salvo engano, eu acho que é nanquim, não sei se tem lápis, e café. Pô, cara, aí você dá uma textura, chega você olha para o trabalho e você sente um aroma, né? Aquela coisa diferente. Exato. Não o aroma do café em si, mas o aroma do bom trabalho, do trabalho criativo, né? Da coisa solta, né? Do absurdo que o artista, a gente que é artista, pode fazer o absurdo. Pode fazer o que quiser. Tem o direito, a permissão de fazer o que quiser. E de usar o que quiser. Mercúrio, de usar o que vier. Terra, né? Terra, né? Pega o esmalte da esposa ali que está em cima. Cadê Cadê meu esmalte? Já embora. Foi. Bora para frente. Lindo demais. Olha aí, que coisa linda, cara. Que coisa linda. Esse trabalho está lá
Esse aqui está lá na galeria? O que está na galeria é a Procissão de São Pedro. Que Entendi. tudo tem a ver com Ilhabela. Aqui é a Congada de São Benedito de Ilhabela, né? Pronto. O Eros e o Giba são representados pela galeria da Roberta, né? A galeria pelo Artesano, né? Exatamente. E quem quiser pode comprar no ateliê do Isso. artista e pode comprar Na Artesano, Sim. né? Lindo demais o trabalho. Vamos para frente. Olha que espetáculo, cara. São Paulo ali, ó. Isso aí é um detalhe da praia onde eu nasci. Uma maravilha. Lindo demais. Um apoio, um movimento. Né? Espetacular. Vamos para frente. Pronto, Olha é esse aqui isso. que está lá. Cara, eu É a fiquei procissão. encantado. Eu fiquei encantado com esse trabalho. É espetacular, é espetacular. Ainda está lá? Já vendeu? Tá lá. Já que vende. É. É lindo demais, cara. Esse lindo quadro demais. é muito bonito. Belíssimo. É A uma procissão, explosão de cores. É algo assim formidável mesmo, formidável, né? Parece uma dança de barcos, de pessoas, né? E é legal porque Tem um movimento. a procissão de São Pedro em Ilhabela, para entender, a Ilhabela é uma ilha, para você entrar, você entra de balsa, nos carros na balsa, né? Não tem Entendi. outra ligação a não ser a balsa. Então, aqui é um canal, aí tem Ilhabela, do outro lado São Sebastião, e Caraguatatuba, outra cidade vizinha de São Sebastião. Quando chega a procissão de São Pedro, aí os barcos de Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba vão para o meio do canal, entre as cidades, se juntam para ter a bênção dos anzóis. Então, eles ficam todos enfileirados no meio do canal para que os padres das 3 cidades possam benzer os as respectivos embarcações. anzóis. Exatamente. E os anzóis, né? É. Cara, que Como coisa aqui, linda. vocês também têm uma procissão Uma bonita de São procissão, né? Pedro. De São Tem. Pedro Eu com fui umas 2 É. vezes. no procissão. Mucuripe, é legal. Essa questão cultural, né? Esses rituais, essa questão que mistura natureza, mistura o folclore, mistura o trabalho, né? Que essa galera trabalha muito, né? E a bênção de Deus, né? E a bênção que se renova, né? Todo ano. E a festa, né? Vira turismo, né? Isso é incrível, né? E a arte representando e mostrando isso. isso, Em né? especial a arte naif, que tem essa ligação com a cultura popular. Pronto. Vocês consideram naif como essa questão do primitivismo, do naif, como é isso? O Manuel Neto, eu perguntei, tu é naif? Ele disse, não, naif é lá para a França, eu sou primitivista. Abraço para o Manuel Neto. É porque, assim, é nomenclatura, mas há um debate hoje no Brasil muito grande sobre o que é arte naif, o que é arte indígena, o que é arte primitiva, mas se você pegar no conceito da arte naif, o naif vem do ingênuo. Isso. Então, se você tem uma arte ingênua, né? Aí, mas aqui já falaram assim, vocês não são naif porque vocês têm técnica. Quer dizer, então, que o cara que estava fazendo na caverna rupestre lá não tem técnica? Tem técnica. Todo mundo tem técnica. Você tem Nem que ter que técnica. você cria a sua própria técnica. Exatamente. O que é técnica, pelo menos na minha humilde opinião, é o fazer de forma constante e aprimorada. Aí você cria uma técnica. Então, você pode criar a própria técnica. E só você ter essa técnica. Exatamente. Pronto, eu misturo acetona com corante, com esmalte, com terra, eu criei minha técnica. E ali eu vou. Né? Então, Por isso que eu falo... tem técnica. Todo mundo tem técnica. Só se você fizer que só uma vez Exatamente. que você não vai ter técnica. Mas até a pessoa que estava lá na caverna, que se ligou de pegar alguma coisa para desenhar e fazer o movimento, ele tem técnica. E aí você cria a sua pegada com a sua técnica, porque aí quem olha sabe que aqui é Giba Pina, né? Que olha para o teu trabalho e já vê que é outro trabalho. Exatamente. Porque cada qual tem sua técnica. Mas são trabalhos naif. Porque o que caracteriza, que é justamente, pelo menos como eu vejo, a arte ingênua, naif, é você não ter necessariamente uma formação. E até pode, porque eu acho que seria muito restritivo você dizer, não, quem é naif não pode estudar. Por quê? Porque você pode, inclusive, estudar e aprimorar. E eu vou lhe dar um exemplo. A gente teve um debate em 2023 na FIAM, em Guarabira, lá na Paraíba, que tem um evento muito grande sobre arte naif internacional, e lá teve um debate no SESC, né, de Guarabira, inclusive uma moça, a Andréia, do Espírito Santo, uma grande artista também, acho o trabalho dela sensacional, ela levantou a questão que falavam que ela não era naif porque ela já tinha um estudo. Qual o problema?
Tá, Qual então o você problema? vai limitar o Naif, E vai limitar a artista? vai limitar a arte, entendeu? Se você quiser ir para academia, não É. pode. Aí vai deixar de ser. Você mantém o primeiro trabalho. Já pensou se Chico da Silva tivesse estudado? Ele tinha continuado com o mesmo trabalho, cara. Só que tinha aprimorado, Exatamente. tinha conhecido. E você fica com o mesmo trabalho, só que você aprimora, você conhece outras pessoas, faz o que a gente chama de network, e aí você expande. Sim. Mas você não pode limitar. Não. Se tem algo que eu, pelo menos, é como eu penso, não pode ser limitado de forma alguma é a arte ou o artista. E Em outra? nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. O estudo não tira a sua essência, De forma alguma. né? É para ele aprimorar. Exatamente. É para ele aprimorar. Porque a arte é a essência. Então, se não Isso, vai tirar a essência, isso. obviamente você não vai E perder. o Você artista, ele sabe quando ele está saindo e ele volta. Então, essa questão da suposta contaminação pelo que tem fora, você tem que estar ligado. Sim. Porque muitas vezes você está dentro do ateliê, se você está aqui, você vai fazer um workshop com um determinado artista. É natural que um experimente da técnica do outro. É como a galera da música. Então, existem influências. Sim. Mas o próprio artista tem que saber onde é que está a essência. E aí você vai e você volta, você vai e você volta. Mas não poder estudar. Né? Então, o que caracteriza essa maravilha? Que é arte Naif. Você Sim. bota o olho e aí você também faz até por exclusão. Você sabe que isso aqui não é abstrato, você sabe que esse trabalho formidável não é figurativo, é regional, e aí vai. Né? E aí Sim. vai. Por isso que assim, tem essa guerra do Naif, né? Assim, antigamente não tinha Naif. Não existia essa parte, 50, 60 anos atrás não existia. Existia lá na Europa, existia. Isso. Aqui no Brasil, não, aqui existia o primitivo. Primitivista. Primitivo. Que eram poucos artistas primitivos. Isso. Um dos maiores que teve aqui, além do Chico da Silva aqui, era o José Antônio da Silva, que foi o puxador dessa raça toda aqui. Entendi. Então, o que acontece? Aí, quando me perguntou assim, o que é o Naif? Eu vi e falei assim, é um primitivo metido a besta. Por quê? Porque o Naif, como você estava falando, né? O cara estuda e tal, fez um estudo. Então, ele tem assim, o primitivo é pá, 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 que é vermelho é vermelho, verde é verde. Não. Isso. O Naif tem semitonado. Entendi. O Naif semitona, né? Já é uma, Então, uma variação. Já tem degradê, já tem uma Isso. coisa certa. Por quê? Porque ele foi buscar e foi aprendendo. Ele aprendeu. Se a gente está no mundo que hoje tem a cibernética, tem agora IA, né? Inteligência. Isso. Aí você está sempre aprendendo. Inteligência artificial, sabe? Isso. Umas papagaiadas, mas tudo bem, é nosso tempo. É o tempo do meu neto. É pronto. Né? O tempo dos meus netos. Então a gente tem que estar ali correndo justamente com atrás, isso aqui, tá certo? Pronto. Né? E o artista conta a história do seu tempo. O que o artista faz, ele conta a história da arte, conta a história da humanidade. Então, quando você estuda, a gente falou do Chico aqui, quando você estuda Aldemir, quando você estuda Bandeira, ele está contando a história. Né? Quando você estuda Djanira, quando você estuda a Tarsila, está contando a história daquele tempo. Então, você não pode dissociar. A galera daqui a 10, 20 anos falou de inteligência artificial, que eu vejo como uma ferramenta, né? Isso não vai descaracterizar o verdadeiro artista. Isso vai ser uma ferramenta. Né? Vamos para frente, para a gente chegar no trabalho do Eros. Olha que coisa linda. Espetáculo, né, cara? Espetáculo, uma cor belíssima. Quando eu cheguei aqui, em 85, com ele, eu fui conhecer o Mucuripe, a praia do Mucuripe. Não tinha aquela frescurada que está hoje lá. Era tudo rancho de pescadores. Eu sentava lá com ele para tomar cachaça com ele. É bom, né? O Cachaça. sabia tudo lá dos caras. Não sabia de jangada. Claro. Eu não entendia de jangada, não. Mas sentava lá, uma coisa mais maravilhosa. E esse ficou gravado aqui dentro. Gravado aqui, E aí né? fica tatuado pro resto da vida. Né? O pescador de jangada, que é diferente do nosso pescador de lá. Era diferente. Ele é mais pé na água, pé no chão. Bem pé raiz, firme, né? É bem raiz. Ele né? vai lá, ele sente mais o cheiro do peixe Isso. dentro d'água do que a gente. A gente lá sente. Mas aqui é mais, né? Mas aqui é mais tal. Como você tinha falado, né? Aqui a luz que tem, né? A luz que É tem outra, Fortaleza. é outra. Sabe por quê? Vocês estão muito perto do céu. Isso. Aqui nós estamos muito perto do céu. Você pode ver que o sol é lindo, pode ver que a lua é maravilhosa.
É tudo próximo, e né, nós, Giba? nós estamos lá embaixo, né? No sul, sudeste, nós estamos lá embaixo. Então, É engraçado, porque dá pra fica sentir aquela essa coisa diferença, canhada. assim. Aqui não, quando você vê a lua, oh, meu Deus do céu. Foi isso que Agora, deixou essas vocês últimas- aqui, né? Com Também. certeza. Né? Eu amo essa coisa do mar, o Mucuripe, eu gosto muito do Mucuripe, porque assim, a gente se sente em Ilhabela também um pouco, teletransportado, e acho que esse é o legal. É A legal. galera da praia, né? Esse também Quem tá é na, praieiro, tá lá na Artesano. Artesano. Isso. Uma maravilha. Parece um balé de jangadas, né? Vamos para frente. Lindo demais. Aí tá aquela questão que ele falou dos tios que Meu tio, tá consertavam. certo? Isso é baseado no meu tio. Massa. Grafite e Meus caneta tios e minha mãe esferográfica. também, né? Lindo, cara. E a estampa da roupa é espetacular, né? Bora para frente. Lindo demais. Esse já é meu. Esse aqui já é Eros, né? Esse eu ganhei um prêmio né? o ano passado com ele lá no... E aí você Na vê mostra. que existe uma comunhão, né? A gente olha até pelas cores, mas é outro trabalho completamente diferente do Giba, né? É um trabalho que, pelo menos, como eu vejo, é um trabalho formidável, só que tem ele é mais pensado em termos de contorno, né? Tem mais contorno, é outra forma, né? Tem um pouco de luz e sombra. Lindo porque, trabalho, assim, cara. Lindo. Eu sofri um pouco no começo, né? Porque, lógico, você tá 24 horas com o seu pai, que é o seu mestre de arte, então você termina começando a sua carreira fazendo muita coisa em Com cima. influência, não com tem influência. jeito, né? Então, assim, dos meus 9 aos meus 12 anos ali, dos 10 aos 12 anos, eu estava muito em cima do coisa do meu pai, Entendi. trabalho, e sofri muitas críticas, tive muitos problemas. E Que depois é normal, né? Que é normal. assim, para uma criança ainda eu já fui sofrendo crítica logo no começo, né? Muito pequeno, né, também. Aí, mas assim, foi bom porque você vai aprendendo logo de cedo, né? E aí eu falei, não, lógico, eu tô aqui, mas eu fui pesquisando outros artistas, então eu gosto Entendi. muito da Tarsila, gosto muito do Volpe, gosto muito também do Portinari. Massa. Mas tem um artista também que eu amo demais, chamado Inos Corradin. Então, fui beber dessas fontes e fui falar, não, vamos... O Inos é incrível, né? Inos é incrível. Para mim, o Inos né? é incrível. Eu incrível. amo o trabalho do Inos. Então, tipo assim, a gente pesquisa. Claro. Então, aí, quando chegou com 15 anos, eu já comecei a ter o teu trabalho, né? Passei por várias... também, tipo, o Caribé. Também eu peguei muito assim essa influência. Bebeu da fonte, até né? chegar a essas formas que eu tenho Cara, hoje. é interessante que tu falando agora, a gente começa a identificar... Os traços, né? Os traços. A leve influência. O Isso. teu trabalho é único, a gente bota o olho e vê que é teu, que é Eros. Só que quando você fala da origem, é como o meu trabalho, o pessoal diz, tu se inspira em quem? Aí eu disse, cara, o cara que, se eu fosse milionário, eu compraria o trabalho, era o Basquiat. Aí eu disse, é mesmo, teu trabalho de urbano tem uma pegada. Porque você admira, cara. Sim, Você admira, cara. Miró, eu acho espetacular. É. Então, Picasso. Então, acaba que essa galera, você... vai juntando e vai... E mesmo sem querer, acaba indo pro teu trabalho. Né? Porque Mas você... é isso que é legal. Porque você não está copiando. Não é Isso, cópia. Você está fazendo, formando o seu estilo E é uma através de... inspiração. Exatamente. Isso é normal em qualquer arte. Né? Seja a música, seja o cinema, seja as artes visuais e tal, seja a poesia, você tem, né? Nada é criado do zero. Sim. Né? Tudo vem de um olhar, né? A gente está sempre, a gente é esponja, né? Está sempre bebendo, está sempre... Tem até um pouco do Botero também, assim, Tem um que eu pouco do gosto. Botero, exatamente. Então, é uma coisa assim que você vai viajando e vai trabalhando. Mas aí é o teu trabalho. Aí você o meu já, trabalho, já a minha olha o teu figura. trabalho, Tanto que muitas pessoas já olham e já identificam o meu Pronto. trabalho. Lindo demais, cara. Espetacular. Vamos para frente. Lindo. Então, esse é um desenho misto também. Eu amo pontilhismo, eu gosto de ficar sentado ali, trabalhar. Acrílico, nanquim sobre canção. Então, tu vai com desenho e pintura, né? Isso, eu faço um misto. Essa série aqui eu amo fazer ela, assim. Que eu Massa. sento ali e vou trabalhando. E o papel, cara, que eu acho massa. Você chega lá no meu ateliê, acho que metade dos trabalhos é em papel. E outra que o papel é massa, o Galvão falou isso, é bom de guardar. Sim. Porque tem que guardar bem guardado. Mas a tela, rapidamente você toma muito espaço, né? E o papel não. E aí quis o papel, que é o trabalho... Tem uma exposição na Suíça que é Art on Paper, que é só arte em papel.
né? Então, é um salão, uma exposição que pega artistas da Europa toda, só quem trabalha com papel. Aldemir trabalhou muito com papel. Né? Mas Bandeira, lá papel, na Europa você valoriza muito o papel. Muito papel. Vamos para frente. Olha que coisa linda. Esse aí está no MIMAN, lá de Paraty. No Mini Museu de Arte Naif de Paraty. Lindo. E a representação da ilha, né? Volta só ali um pouquinho. A representação da ilha, né? De uma forma pessoal, né? De um olhar único. Lindo demais. Trouxe o barco para o primeiro plano. E esse azul, hein? Que azul espetacular, hein? Esse aí eu peguei do mestre aqui, porque eu amo assim, o noturno assim, do meu pai, eu olho e tem uma coisa incrível que aí é uma permissão da arte. Eu não sei se noutra pegada tem, mas o Naif a gente vê isso, que é o céu e o mar com praticamente o mesmo tom de azul. Então você une com uma coisa só. Sim. E distingue sem perspectiva, né? Que pelo menos é o que eu tenho visto, que é uma das características do Naif, do primitivismo, do primitivo, é não ter a perspectiva, né? O mínimo de perspectiva. O mínimo. Né? Muito massa, cara. A perspectiva bruta, vamos dizer assim. E a arte Naif, a arte primitiva, está em alta, né? Sim, não sei se por conta do Chico, mas que puxou, mas tem uma valorização muito massa. Porque assim, aqui no Brasil hoje nós estamos com bastantes eventos naifes, né? Salões de artes naifes, tem o grupo de artistas naifes brasileiros. Massa. Tem uma média acho que de 150 artistas. E está tudo mais organizado. E está organizado, né? Profissionalizado, como a gente falou, né? Agora, assim, as pessoas entendem como é que se funciona essa capacitação. O governo, para quem quer, o governo federal disponibiliza na plataforma da educação, do ENAP, o curso gratuito de curadoria, de expografia. Então, você pode ir lá, acessar e você aprende. E é um mercado que tem muito dinheiro. Sim. Porque o mercado de arte tem, não só das artes visuais, mas de arte como um todo. Né? A gente vê o cinema brasileiro em alta, teatro, música, artes visuais, literatura. Né? Então, é um mercado que sustenta. Só que você tem que não ficar só na arte e na pintura. Você não fica só, não. Você vai para curso. Tem 1000 formas, né, de se tirar o sustento da arte. Não só pelo trabalho em si, que é muito importante. Sim. Mas você tem outras formas, né? Como a gestão cultural. Né? Temos os editais aí que tem grana. E é importante. Né? O Estado sabe que é importante o fomento da cultura, né? O povo sem cultura não é nada. Sim. Né? É o que distingue os povos, né? É a arte e a cultura. Né? Então está aqui, espetacular. E é interessante que tu tem, diferente do Giba, eu não vi se no Giba tem, mas tu escreve no trabalho, né? Eu acho massa, eu escrevo muito no trabalho. Então, pegada de literatura eu tenho, aí. Às vezes, esse quadro aí é até curioso, porque esse quadro aí tem uma história atrás dele e ele já foi ameaçado até de ser censurado, sabe, de exposição ele. Mas eu disse assim, a pessoa disse, não estou censurando, a partir do momento que você está ligando para mim para dizer que a minha obra não vai participar, porque tem um contexto, você está censurando. Não, mas você vai me complicar e tal. Eu falei, por quê? Porque está retratando um momento da história do Brasil. Está falando. Eu não estou falando nada demais. Quem está falando é o momento. Pronto. E você pode olhar de qualquer prisma. Não tem a ver em relação de partido político e tal. É o que houve, é um fato. É um fato. É um fato. Então você olha do lado que quiser, né? É complicado, é complexo, né? E às vezes eu gosto de dar esse contexto político, né? Como naquela obra do pontilhismo, ela é uma obra também que tem as pipas. Eu estou trabalhando muito sobre pipas, né? Eu gosto de pipa, eu tenho uma fascinação por pipa. É lindo. É a cor. E aquele lá falava da humanidade, né? Sobre a questão de você estar compartilhando, né? O mesmo momento ali, fazendo uma pipa, muitas pessoas construindo uma pipa, as crianças, para poder levantar, todo mundo junto levantar, ver. Né? Então, isso é legal. E aqui também foi um contexto político também que eu coloquei na obra. E a arte conta a história da vida, conta a história do povo, conta a história da sociedade. É isso, né? Em todas as épocas, a arte contou a história. É que nem o Queer Museu, que teve aquele problema todo. Isso. E uma pessoa falou assim, mas eu vejo isso no quadro. Eu falei, você olha com o seu interior. Pronto. É o que você está vendo, né? Se você aí é com você. Aí é com você. Né? Verdade, se você está olhando com essa visão, eu não estou enxergando isso no quadro, mas se você está olhando com essa visão... de fato, como é que eu penso? Se você tem no cinema a faixa etária, aí tudo bem.
Então, se você é até 16, então se você vai fazer uma exposição, você avisa. Avisa, Pronto. lógico. Mas fora isso, é fazer, né? É fazer. E as pessoas também vamos têm um problema com nu, né? Que é o corpo nu. Você nasce como? Nasce de roupa, de onde de terno e gravata, assim, eu né? tava conversando outro dia. Nós somos mamíferos vestidos. Nenhum ser na natureza bota roupa, só nós. Mamíferos vestidos, né? Lindo demais. Eros, Giba, muito obrigado. Cara, a gente podia passar aqui horas e horas e horas batendo papo sobre arte naif, sobre primitivismo. Uma trajetória linda, né? Giba, parabéns por essa jornada magnífica de arte. Eros, parabéns por ter seguido a carreira do pai e ter conseguido, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, viver de arte, né? E ainda mais com esse olhar para o marketing, com esse olhar para a gestão cultural, né? Isso engrandece muito a arte, engrandece muita gente. Muito, muito obrigado, muito obrigado. Massa demais. Agradecer uma participação aqui, esse bate-papo muito legal. Massa. Falar sobre coisas até que a gente nunca falou, acho. Primeira vez que a gente fala. Então é interessante. E arte é isso, né? Arte é troca. Massa demais. Hashtag arte com Giba Pina e Eros. Obrigado. Eu que agradeço. agradeço. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Eu que agradeço. É muito importante isso. Você, como um grande artista aqui nessa cidade de Fortaleza, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer há pouco tempo. Eu estou há 20 anos e não tive muito entrosamento com os artistas aqui, certo? Mas, assim, parabéns, porque muito você está fazendo também por isso. Muito legal esse convite que você fez para a gente, está no nosso coração. Muito bom, e no meu também. No nosso coração. E agradecer também a Roberta e a Andréia Dalolio, também que foram muito legais com a gente. Pronto. Com esse Um abraço para a Roberta e para a Andréia. Na galeria. Na Artesano. Né, Artesano Galeria. Está linda, vão lá visitar. Está lindo o espaço, elas estão de parabéns também, certo? E muito obrigado, meu amigo. Massa demais, massa demais. E a Casa de Vovó Dedé e o Hashtag Arte agradecem a presença de vocês e esse carinho todo e essa arte fabulosa de vocês. Hashtag Arte com Giba Pina e Eros Pina. Hashtag Arte. Viva a vida, viva a arte, né, cara? Massa demais, cara.